Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Maracanaú, Rafael Pessoa. Mobilidade urbana, educação e saúde animal. Qual o balanço dessas e outras áreas administrativas do município? Como está a relação da Prefeitura de Maracanaú com o governo Eumano de Freitas? Vamos analisar a pré-campanha eleitoral de 2024 na região metropolitana. Ainda os planos do convidado para a disputa política do ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Rafael Pessoa Mota é advogado. O convidado foi presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Ceará na região metropolitana de Fortaleza. Rafael Pessoa foi eleito em 2020 vereador de Maracanaú. O entrevistado é ex-secretário de Infraestrutura do município. Atualmente é secretário de Comunicação da gestão Roberto Pessoa. E é com o secretário de Comunicação de Maracanaú, Rafael Pessoa, que converso no programa de hoje. Secretário nosso, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. A gente que agradece esse convite, essa oportunidade e parabenizar, né, a TV Otimista, o seu programa, Erivaldo, que está fazendo um grande sucesso, essa transparência, para essa comunicação com a sociedade cearense. Então a gente fica aqui à disposição, né, para esse bate-papo, como você sempre costuma fazer, para que a gente possa ir com as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Muito bem. O senhor é um jovem político, já com experiência na gestão pública, mas que tem também uma atuação profissional. O senhor que é advogado de formação. Como foi essa transição? Como foi aí esse percurso, essa sua jornada até aqui, secretário? Erivaldo, eu posso dizer assim, quando eu nasci em 1981, hoje tenho 42 anos de idade. Em 83, né, o meu tio Gonzaga Mota, que eu chamo carinhosamente de tio Totó, sim. Era governador do estado, então a gente, desde criança, sempre com essa influência política na família, tá? Também pro lado da família de pai, que o Gonzaga Mota é irmão do meu pai, com relação à família de minha mãe, desde o meu avô, José Pessoa de Araújo, que sim, foi um precursor da comunicação do estado do Ceará, e também quando na década de 90, Roberto Pessoa, né, se elege deputado estadual e também logo depois deputado federal, que a gente teve a oportunidade também, junto com minha mãe, de irmos, né, morávamos em Brasília, passamos 3 anos em Brasília, quando na 95 a 97, 2 anos e meio mais ou menos em Brasília. E a gente sempre tem esse relacionamento com todos os políticos. Então, a nossa experiência política, ela não é só da atuação em si, né? Mas de sempre conviver, de ouvir falar com diversos prefeitos, né? Meu pai, José Antunes Mota, também foi vice-prefeito em Baretama, certo? Meus tios, né? O Novo Mota, Mulugu, o Motinha, né? Que é o pai do atual deputado Felipe Mota, né, que foi prefeito em Capistrano. Então, essa nossa vivência da política, desde da Câmara Municipal, aquela Câmara Municipal que mais simples, assim como eu posso dizer, como lá na Ibaretama, onde eu tive meu irmão mais velho, que é o Antunes Filho, foi vereador aos 18 anos de idade, isso em 96. Então, é uma longa história. Então, a nossa vivência na política pública iniciou na política de classe, né? Quando eu tive a oportunidade de estar presidente, né, da região metropolitana. Isso foi em 2012, aí em 2015 nós fomos reeleito com 98% dos votos. Esse nosso compromisso. E a OAB é isso, né? A OAB ela sempre discute todas as políticas públicas, da cidadania, da criança e do adolescente, da política pública da pessoa com deficiência. Então, a gente sempre trata isso com muito carinho. Então, essa experiência fez com que, em 2016, a gente abraçasse aí
o desafio que foi apresentado pelo Roberto Pessoa, Sim. tá? Na época, em 2016, o então prefeito Firmo Camussa ia para a reeleição e o Roberto se colocou à disposição para ser vice do prefeito Firmo Camussa. E nos convidou e nos colocou à disposição para a gente colocar o nosso nome para uma cadeira da Câmara, né, Municipal de Maracanaú. E a gente fez toda aí uma legislatura de 2016 a 2020, quando em 2020 nós fomos reeleitos vereador, mas no dia 1º mesmo a gente tomou posse e já também o Roberto apresenta um novo desafio para que a gente fosse para a Secretaria de Estrutura do município. Bacana, secretário. Vamos falar daqui a pouco de alguns pontos que o senhor mencionou aí rapidamente, como a sua atuação, a sua leitura sobre esse processo eleitoral à luz do direito, algumas passagens sua em experiência antes de ser secretário da Comunicação, mas antes eu gostaria de perguntar para o senhor, que é fruto de uma família tradicional na política, com bons homens públicos, inclusive, que foram gerados, né, a partir das últimas décadas. O senhor ainda acredita que exista, ou se, na sua avaliação, se existe o homem público por vocação, que sai de uma família tradicional, ou hoje a profissionalização da política, ela dá um outro olhar sobre a gestão pública propriamente, secretário? Eu só acredito na política, Rivaldo, por vocação. Por vocação, né? Eu gosto muito sempre de dizer uma frase, que eu digo, é importante a gente estudar o passado para trilhar o futuro. E muitas vezes, assim, até acho que minha mãe está assistindo, né? A nossa mãe fica muito preocupada quando a gente, essa áurea que às vezes tem sobre os políticos, muitas vezes na parte negativa, e minha mãe sempre, desde que eu comecei a minha primeira caminhada, ela é muito preocupada, né? Ela, meu filho, você é um advogado, seu escritório, está lá na OAB, o que é que você vai fazer com política? E eu sempre dizendo, mãe, você não reclama da política, às vezes não chega, não fala, as pessoas colocam determinadas situações, a senhora não acredita no seu filho? Acredito. A senhora não sabe a essência do seu filho? Por que não deixar o seu filho ter essa participação? E eu digo, realmente é vocação, assim, e vocação a gente não explica. Né? Exatamente. A gente não explica, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, meus amigos, no dia a dia, que final de semana, sábado, domingo, a gente se dedica à família, mas também muitas vezes nós estamos ali na rua conversando com as pessoas, dialogando, porque eu acho que nesse diálogo é quando a gente mais aprende, a gente aprende com uma pessoa mais simples, mais humilde, também aprende com os nossos professores na academia, eu acho que tudo é um aprendizado, e as pessoas chegam e dizem, Rafael, vai estar todo tempo na política, Ave Maria, vai curtir tua família, vai na fazenda do teu pai, vai na Casa da Serra, vai na praia, vai isso, aquilo todo, mas eu digo, meu amigo, eu gosto de estar, eu gosto de estar na rua, eu gosto de colocar a cadeira na calçada e estar conversando, estar dialogando. Então, a gente não explica. Então, só quem vive sabe da felicidade do que é isso e é vocação. Faço uma pergunta a você, Rivaldo. Muitas vezes o padre, né? Você pergunta ao padre o porquê dele ser padre. Né? É vocação. É um chamado, no caso. E aí o padre é impedido, né? De constituir uma família, de ter uma mulher, e não sabe como é tão importante, como é tão bom ter uma mulher, ter os seus filhos, mas é vocação, e vocação não se explica. Exatamente, e vocação, ela vem também para, às vezes, lhe apresentar algumas renúncias, que é o caso de um homem público que se dedica, às vezes, mais à prática política do que à família, e também no caso aí do exemplo que o senhor citou, do padre que vai seguir uma carreira diferente da que seria caso ele não tivesse optado pelo sacerdócio. Mas em relação ao que a sua mãe fala, que deve ser, na verdade, uma regra geral das mães, eu acredito. Todo, né? A política, ela é muito, às vezes, vista como uma prática negativa, de maus modos, etc. E aí é que vem a questão, secretário. Quando os bons homens públicos, os bons políticos deixam de praticar política, ela fica cada vez mais entregue aos maus políticos. Então, às vezes é aquela frase, não é o grito dos maus, né? O silêncio dos homens de bem que passa a preocupar quando os homens de bem não vão para a política, porque senão você entrega aos que os políticos, os maus políticos querem, que é que os homens de bem
não cheguem lá disputando a consciência também das pessoas, né? Tá vendo, mamãe? É isso que eu quero dizer para a senhora. Mas é isso, Edivaldo, é exatamente isso mesmo. Eu sempre costumo dizer, o bem sempre vai vencer o mal. Exato. A gente precisa ter isso, a gente precisa acreditar, as pessoas precisam acreditar na política como meio de transformação. Até porque a política ela está envolvida em tudo. Isso. Tem muita gente que diz assim, eu não gosto de política, eu estou afastado da política, eu não quero saber de política. Está totalmente enganado. Porque a política está no preço do feijão, a política está no preço do arroz, a política está na passagem, a política está em diversos, né? Tudo. E nós somos seres políticos. Quando a gente está na nossa família, a gente está fazendo a política de família. Quando a gente está entre amigos, a gente está fazendo a política com os amigos. Então, as pessoas precisam compreender e acreditar, né? Acreditar na política. Hoje, o celular, a internet, ela está cada vez mais próxima, mais fácil das pessoas poderem averiguar, a poder analisar, saber qual é aquela luta, saber se aquela pessoa que está se colocando à disposição para representar, quer seja no parlamento, no executivo, mas quais são as ideias e os ideais que possam aí abraçar e se aproximar o máximo possível. Eu costumo, quando eu converso com as pessoas na rua, quando diz assim, eu digo, olha, com a mulher, eu digo, quando você vai arrumar um marido? Todo marido é perfeito? Não, você sempre escolhe o que mais se adequa a você. E o marido com a mulher da mesma forma. Isso. Então você tem que olhar a política também assim, você olhar um político, acreditar naquele político, votar naquele político que mais se adequa. Ele é perfeito? Não, todo mundo tem seus erros. Né? E procurar conhecer. Né? Hoje a gente tem mecanismos assim, absolutamente inéditos nos últimos anos de se conhecer a vida, o passado do político. Edivaldo, hoje, como eu digo, no Google, você coloca lá, se você colocar Rafael com PH, Pessoa Mota e pesquisa, tá? Deve então, ter lá... mais coisa do que você Não, saiba, você né? pode pesquisar. Então lá você vai ter todas as informações, assim, porque você vai ver que eu sou advogado, eu fui procurador-geral do município lá de Capistrano, a nossa participação no TRT como secretário da Corregedoria, a nossa atuação, as principais causas que a gente defende, vai ver a minha família, vai ver com quem eu sou casado, vai ver os meus filhos, porque hoje a internet é exatamente isso, deixa a nossa vida um livro aberto. Exatamente. Secretário, aproveitando, quem, além do Google, quiser lhe encontrar nas redes sociais, como faz? Não, a gente está no Instagram e no Twitter, @Rafael com PH, Pessoa Mota. Né? Lá a gente é a mesma coisa, tanto para o Instagram como para o Twitter. Para o Twitter. Então, só repetindo. @Rafael Pessoa Mota. E no Facebook também, Rafael Pessoa Mota. Muito Rafael bem. com PH. Secretário, agora há pouco o senhor falou rapidamente de política como um instrumento de transformação. E aí a gente entra aqui na pauta mais temática, que é a sua presença em uma das áreas que eu reputo como estratégica, que é a comunicação da Prefeitura de Maracanaú. Só que antes eu queria que a gente falasse sobre o seu exercício anterior na Secretaria de Infraestrutura. Se a gente fosse listar aqui alguns pontos, por onde a gente começaria dessa passagem lá na gestão do prefeito Roberto Pessoa? Edivaldo, foram 2 anos e meio muito intenso, né? De muito desenvolvimento, de muito progresso. Mas eu gostaria aqui de pontuar uma das políticas públicas, né, que foram feitas através das diretrizes do prefeito Roberto Pessoa, no qual eu sonhei muito, porque antes de estar como secretário de infraestrutura, estava na experiência no parlamento como vereador e sempre defendia essa política pública de fazer um raio-x no transporte, a questão da mobilidade. Porque, Erivaldo, no Brasil todo, a passagem de ônibus ela é muito cara para quem paga e ela é pouco para quem recebe. E cada vez mais isso acontece em várias cidades no Brasil, né? A ineficiência do transporte público. E o sistema operando no vermelho, às vezes, né? E eu sempre defendia dizendo que precisamos tratar a política pública de mobilidade, o direito das pessoas ter acesso ao transporte público, como a gente trata a educação, como a gente trata a saúde. Aquela receita que vem, né, dos nossos impostos, elas também têm que ser aplicadas na política pública de mobilidade. Tá? E isso era uma defesa que nós fazíamos reiteradamente, porque muitos dos municípios, em Maracanaú, até a gestão, essa nova gestão do prefeito Roberto Pessoa, você tinha a concessão do transporte público, dos ônibus, do transporte complementar, colocava o valor da tarifa e essa tarifa
muitas vezes era cara para quem pagava, embora Maracanaú tenha a tarifa mais barata da região metropolitana, tá certo? E pouco para a empresa que recebe. E aí, quando algumas áreas que não tinham aquela lucratividade pela empresa que operava lá dentro, então ela não tinha aquele transporte público, e isso fazendo com que as pessoas não tivessem seu direito fundamental de ir e vir e poder utilizar o transporte público. Então, a gente lança, né, assim que a gente entra, faz os estudos, entra o edital, faz a licitação para o maior programa de justiça social na história do município, que é o programa Passe Livre. Hoje, em Maracanaú, o estudante, que antes pagava meia passagem, hoje é gratuidade total. Então, o estudante ele pode se qualificar, se capacitar, buscar cada vez mais aí o seu avanço na vida pessoal. Ilimitado, independentemente de ele ir para aula ou não, quando ele vai para o curso, etc. Para o lazer, para a cultura, para tudo. Ele vale a carteirinha, né? A carteira do estudante, ele entra no ônibus, sai na hora que quiser. Entendi. Aí você imagina, Arivaldo, a nossa felicidade quando a gente abraça uma mãe na rua, quando ela chega e diz, Rafael, esse programa Passe Livre ele foi tão importante porque hoje o meu filho pode comprar um livro com essa economia, pode lanchar quando vai ali no IFCE e tudo. Então, isso é a grande felicidade. Então, as famílias inscritas no Cadastro Único, tá? Hoje nós temos 36 mil famílias inscritas no Cadastro Único no nosso município. Também todas as famílias, elas têm direito ao transporte público gratuito. Entendi. Então, é um sucesso o programa, tá? Ele tem essa questão do subsídio do município para dar essa operação, porque esse novo formato que nós empregamos, tá? A gente fica muito feliz que você tem, por exemplo, a prefeitura, lá o município de Maricá, no Rio de Janeiro, que também tem a gratuidade, mas vem uma comissão para ver como foi esse nosso formato empregado, tá? Tive recebendo o prefeito Bruno Gonçalves também, lá na nossa secretaria, também para, embora também ter um estilo de gratuidade lá. Que hoje é um case Maracanaú. Maracanaú está sendo assim a gente, por quê? Porque a gente continua também, por exemplo, aquele trabalhador que recebe o passe, entra para os cofres públicos para poder ajudar, né, dentro dos investimentos. Porque muitas vezes as pessoas falam em despesa no transporte público. Eu costumo dizer que é investimento. Porque quando o município dá essa gratuidade, com essa diretriz aí do prefeito, Roberto Pessoa, é investimento. E um valor social agregado ali na Rivaldo, conta, né? Vamos fazer um cálculo. Aí, se você puder pegar, R$ 2,60. Vamos supor que a pessoa que tem a gratuidade, se ela não tivesse, ela pagaria para sair do Timbó ao Acaracuzinho, R$ 2,60, tá? Então, R$ 2,60 para ir, R$ 2,60 para voltar, R$ 5,20. Se você multiplicar pelos dias úteis, R$ 5,20 vezes 22, dá R$ 140, R$ 144. Assim, se você puder fazer para me ajudar os cálculos, mas vamos possível. Lá. Se você pegar R$ 140 e multiplicar por 12, nós temos quase R$ 1.400. Então, eu posso chamar de um 14º salário diretamente no bolso do cidadão. Por isso que esse programa é o maior programa de justiça social de investimento. Além do que, nós tínhamos, eram 3 linhas de ônibus e 7 ônibus rodando. E a partir de 2021, passamos a ter 8 linhas e 22 ônibus rodando. E a ideia do prefeito é ampliar cada vez mais. A gente, dentro de uma pesquisa, as pessoas não andam mais do que 1 quilômetro para poder ter acesso, que a gente quer diminuir, para poder ter acesso a uma parada de ônibus. Legal. Secretário, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá certo? Daqui a pouco a gente volta, inclusive pode até retomar a partir do ponto que o senhor deixou aí para a gente fazer esse intervalo. Antes, as redes sociais para quem ainda não anotou. @Rafael Pessoa Mota, Rafael com PH. Legal, vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco, portanto, mais bate-papo com o secretário de Comunicação de Maracanaú, Rafael Pessoa. Não saia daí, a gente volta já. O microfone do entrevistado? Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado o secretário de Comunicação do município de Maracanaú, Rafael Pessoa. É vereador licenciado do mandato, né? Exato. Político aí com uma bagagem de experiência, e estávamos aqui falando no primeiro bloco sobre o questão do transporte, o programa Passe Livre, etc., com um impacto social muito forte. Agora,
O transporte como um todo, a mobilidade, diz respeito à infraestrutura do município, que tem uma vocação industrial, né? Qual foi a participação, como que uma Secretaria de Infraestrutura do município dialoga com o Distrito Industrial de Maracanaú, secretário? Bem, Rivaldo, a gente, desde quando vereador e também secretário, sempre procurou conversar com os empresários, né, lá, e a gente receber a demanda, seja de infraestrutura, também seja com a questão de, muitas vezes, a gente precisa qualificar e capacitar a nossa mão de obra para se adequar ao que a indústria precisa. Sim. E esse diálogo também com a FIEC, com o Senai e tudo, para que a gente possa integrar essas instituições e a gente dar o desenvolvimento. Na questão de infraestrutura, também, já em 2021, nós estamos fazendo uns investimentos históricos dentro do Distrito Industrial, tá? Que era o Translog, que é o Programa de Transporte e Logística de Maracanaú, para dar eficiência no deságio da produção, para a questão do custo, planos de municipais para o futuro, como um plano de descarbonização, onde a gente tem todo esse contato com as empresas. Investimentos, desde a malha viária, né, de nova estrutura, novas avenidas, você tem a Wilson Camussa, que era a Parque Sul, que ela vai da CE 065 até o metrô ali do Novo Maracanaú, onde ela foi duplicada, com acessibilidade, nova iluminação, ciclovia, e isso trazendo muita gente que passa, o Maracanãense passa, aquele orgulho, né, de ver a implantação daquele equipamento, tá, do município. A gente já está agora iniciando, né, a Prefeitura está iniciando uma rotatória também de acessibilidade já próximo à estação de metrô, já em fase também de conclusão, a Avenida Senador Vigílio Távora, que é para que as pessoas possam identificar ali onde fica o Clube da Parceria, o SESI, o Hospital Ana Lima, tá? Então, são lá também investimentos, né, naquele canteiro central, são mais de 55 mil metros quadrados de urbanização, onde vai ter o convívio, né, dos trabalhadores da indústria, da sociedade maracanauense, com estacionamento, com vários equipamentos importantes para a nossa cidade. Uma vista aérea, a gente está lá nas nossas redes sociais, na rede social da Prefeitura, do prefeito Roberto Pessoa, eu posso identificar. Então são investimentos para integrar cada vez mais, também em conversação com o governo do estado, tá? Para a gente fazer uma integração melhor com o Metrofor, né? Alguns acessos de algumas estações precisa também ser investimento de algumas melhorias, porque Maracanaú, além dos maracanaenses que lá trabalham, tem pessoas do estado do Ceará, de toda a região metropolitana, que vem de Caucaia, de Fortaleza, de Maranguape, Pacatuba, e a gente precisa fazer melhor, cada vez mais nessa integração. Agora, quando o senhor fala de sociedade maracanauense, a gente está falando de uma página que a cidade virou, que antes era conhecida como a cidade dormitório. Hoje é uma cidade que pulsa, né? Também a urbanidade, as pessoas moram, nascem e vivem lá, apesar de ter também muitos talentos externos, né? Anivaldo, um grande equipamento que na primeira gestão do prefeito Roberto Pessoa, que eu acho que deu uma grande transformada nessa questão da nossa cidade, que era o Cefet, que atualmente a gente chama de IFCE, né? Que é o Instituto Federal do Ceará, lá no campus Maracanaú. E junto com esse equipamento também vieram outras universidades. Então hoje, assim, eu acho que há 15 anos atrás dificilmente se encontrava um engenheiro, um advogado, um médico, um enfermeiro. E hoje nós temos maracanauenses, né, nascidos na nossa cidade, aqueles jovens, dando esse engrandecimento aí, essa oferta de serviço muito forte. Muitas vezes as pessoas só olhavam para a nossa cidade como aquele profissional do chão de fábrica, mas hoje nós temos técnico em eletrônica, técnico em máquina, grandes técnicos maracanauenses que estão dentro dessa mão de obra dentro do distrito industrial. Na própria cidade, né? Aí você pega um distrito industrial, tá? Um distrito industrial, porque Maracanaú ela tem exatamente uma localização geográfica estratégica. Por quê? Porque nós estamos a pouco mais de 20 quilômetros do Porto do Pecém, um pouco mais de 50 quilômetros do Porto do... Desculpa, um pouco mais de 50 quilômetros do Porto do Pecém, um pouco mais de 20 quilômetros do Porto do Mucuripe, a 14 quilômetros do aeroporto, né? Aquele anel viário onde você faz toda a integração da região metropolitana, onde nós temos um distrito industrial com água bruta, água da Cogé, com energia estabilizada, tá certo? Com grandes transformadores que possam absorver grandes indústrias de consumo, né? Por isso você vê lá Durametal e vê outras indústrias, né? Como a Gerdau e tudo.
Então, é uma localização estratégica que, por isso, esse desenvolvimento do Maracanaú. Que pena que o nosso território é pequeno. É pequeno, porque se o nosso território fosse grande, seria podia dizer que seria o estado de Maracanaú, né? Exatamente. Mas o nosso território é pequeno e isso faz com que também as cidades vizinhas elas possam se desenvolver de forma concomitante. Como o município viu, como o senhor, pela experiência que tem da gestão de Maracanaú, secretário, viu o surgimento, a estruturação de outros polos industriais, a exemplo, por exemplo, do distrito de Maranguape, né, e também em Guaiúba, né? Como que Maracanaú, que até então ainda é o principal polo industrial, mas essa diversificação, qual é a mensagem que Maracanaú recebe com essa implantação de outros distritos? A gente fica feliz, que isso é o crescimento do nosso estado, tá? Mas recentemente nós tivemos aí, junto com o prefeito Roberto Pessoa, uma conversa com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho, da atual gestão do governador Elmano, até para que a gente pudesse chamar a atenção de que algumas áreas dentro do nosso distrito industrial, porque aquele distrito industrial, há quantos anos foram implantados? Então, algumas empresas que foram implantadas há vários anos, num terreno muito grande, onde ele usa pouca área daquele terreno. Então, o polígono é muito maior, né? Do que exatamente. Então, a gente poderia... a parte instalada, né? A gente poderia utilizar de uma forma mais otimizada o distrito industrial, por esse local estratégico, e isso está sendo conversado junto com a Secretaria de Desenvolvimento para que a gente possa atrair, porque tem muita gente querendo vir para o Ceará. O senhor tá o prefeito Alberto Pessoa recebe por mês várias pessoas do Brasil todo querendo implantar para gerar emprego, gerar renda, e a gente precisa ter esse encontro de interesse. Esse né? encontro de interesse. Agora, para deixar claro que a mensagem, o senhor está dizendo que o distrito de Maracanaú ainda suporta recepcionar equipamentos. Né? Se você fizer um voo, sobrevoo, vai ver algumas empresas, alguns terrenos, que a empresa tem um galpão em uma determinada área e há espaço suficiente para que a gente possa readequar todo o distrito industrial. Né? Porque você tem hoje também o DIF3, onde ali está a Serbras, Fiotex, grandes empresas também, e tem o DI 2000, onde também nós temos outras empresas. O que é que acontece? E o prefeito também, de novas diretrizes, está querendo abrir também novos distritos industriais em outras áreas para dar infraestrutura, como na Mucunã e também no Horto, para que a gente possa aí trazer. Pela quantidade de pessoas que querem gerar emprego, gerar renda, querem investir em Maracanaú. O prefeito, reiteradamente, quem conhece o prefeito Roberto Pessoa, ele não para nessa atração, que foi a grande mudança quando ele fez na gestão dele, né, atraindo novos negócios para o município. Hoje, nosso município, a receita ela bate entre a questão da indústria e o comércio, porque é exatamente esse progresso do nosso município. É um bom sinal, que é uma estabilidade ali, né? Se você escutar o maracanaense antes, poucos anos atrás, antes a pessoa queria fazer uma compra, muitas vezes tinha que ir ao centro de Fortaleza, tinha que ir à capital para poder. Hoje, muita gente vem de Fortaleza para Maracanaú em razão dessa pujança do nosso comércio. Inclusive, a abertura de centros comerciais, empreendimentos. Muitos. O prefeito, todo tempo, hoje ele vem conversando com alguns empreendedores para instigá-los, né? A abrir também um novo shopping ali na Pajuçara, e isso trazer também, fazer essa atração. Secretário, administrar uma cidade, um município como Maracanaú, é um pouco, no caso do Ceará, um ponto fora da curva, porque é um município muito acima da média do ponto de vista de arrecadação, tendo em vista principalmente aí, como a gente está detalhando, o distrito industrial. Isso é um facilitador, porque você vai ter mais suporte financeiro, mas também é um desafio de gestão, porque a cobrança passa a ser muito mais alta, né, de quem mora lá, porque a população há de dizer como que eu moro numa situação dessa, um município tão rico. Bem, esse tipo e é importante essa realidade pressiona a gestão? Maracanaú, como eu digo, hoje nós temos advogados, temos engenheiros, mas precisamos ter mais qualidade, mais capacitação para que os nossos jovens possam ter uma melhor empregabilidade. Sim. Esse é o maior investimento que a gente faz, porque ainda a realidade de Maracanaú, Erivaldo, se você fizer mais ou menos um paralelo, tá? Hoje, Maracanaú, nós temos número de alunos na rede de ensino fundamental, em torno de 42 mil alunos, numa população de 230 mil habitantes.
Se você pega Fortaleza, que tem 3 milhões de habitantes, eu acredito que hoje o número de alunos são 140 mil. Proporcionalmente, ainda você vê uma disparidade. Então, as políticas públicas na educação, na saúde, na assistência social, a nossa população ainda requer muito investimento. Então, a nossa capacidade de investimento, né, após o custeio de todas essas políticas públicas, ela já não tem embora o Maracanaú ter esta arrecadação, que é considerável uma das segundas receitas do estado do Ceará, mas a nossa capacidade de investimento, ela ainda precisa avançar. Entendi. Porque a gente precisa capacitar, qualificar a nossa população para uma melhor empregabilidade. Você veja o que eu disse, nós temos 230 mil habitantes, nós temos 36 mil famílias inscritas no Cadastro Único. É um peso muito forte no orçamento. Se você fizer um comparativo ali, por exemplo, com a cidade vizinha, dentro, como a gente estava falando, dentro da região metropolitana, com Eusébio, tá? O Eusébio, houve um crescimento... Tem uma população bem menor, né? Tem uma população menor e a população do Eusébio, o que aconteceu? O crescimento do Eusébio foram condomínios de pessoas que queriam deixar de morar no apartamento para morar em condomínios de padrão elevado, de padrão, né, com arrecadação de IPTU, e a utilização da escola, do posto de saúde não era na cidade. Você está me compreendendo? Sim, claro. A diferença de gestão de cidade, por exemplo, cada cidade tem sua peculiaridade. Mas nós acreditamos no progresso do Maracanaú, né, na qualificação, na capacitação, especialmente dos nossos jovens, para que a gente possa buscar cada vez mais uma melhor empregabilidade e trazer esses índices, que isso reflete diretamente na capacidade de investimento do município. Entendi. O senhor fala muito bem da gestão e brilha os olhos mais ainda quando vai falar de política. Portanto, vamos lá. Maracanaú tem uma representatividade muito forte, né? Não só a partir do prefeito, que é uma figura pública de respeito no Ceará e fora do estado, e também por representação parlamentar. Como é que está, o secretário, a representação política, nas palavras do senhor, do município de Maracanaú? O senhor pode iniciar a resposta e a gente retoma no terceiro bloco. Eu tenho muito orgulho, honra e alegria de trabalhar com o melhor político do Brasil. Eu não falo nem do estado do Ceará, porque quem conhece de perto o Roberto Pessoa e toda a atuação que ele tem numa cidade e o reconhecimento que ele tem em várias cidades do nosso estado e em vários outros políticos do país. Então, eu queria muito que, nós temos um político que tem 80 anos. Se ele tivesse mais 80 anos de progresso e desenvolvimento para o nosso estado e para o Brasil. Como a gente falava aqui antes de começar a gravação, é um político de 80 anos que não se troca por 2 de 40, né? Exatamente. Ele tem que ser estudado, como sempre, a gente sempre brinca. Rapaz, a gente tem que chamar a NASA para estudar o Roberto, porque todo dia ele se reinventa, a jovialidade que ele tem e a vontade de ver acontecer. Muito bem, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais política no terceiro bloco. Antes, para quem ainda não anotou, como que encontra Rafael Pessoa nas redes sociais? @Rafael Pessoa Mota, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Muito bem, vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo aqui no programa Política da TV Otimista. Daqui a pouco mais bate-papo com o secretário de Comunicação de Maracanaú, Rafael Pessoa. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, recebemos aqui Rafael Pessoa, ele é secretário de Comunicação de Maracanaú. É advogado, foi secretário da Infraestrutura, é vereador de segundo mandato e é de uma família tradicional na política, a família dos Motas. Mas vamos falar aqui, vamos dar uma palhinha sobre a atuação do senhor no direito, enquanto operador do direito, como a classe costuma chamar, nessa área eleitoral, o secretário. Nossa atuação ela sempre foi na área empresarial, e também na área eleitoral, porque é o nosso dia a dia. Então a gente sempre, o direito eleitoral, ele está altamente ligado à estabilidade da nossa democracia. Então isso é que faz com que a gente cada vez mais se debruce, abrace, né? Hoje estou licenciado da advocacia porque quando você
é nomeado secretário municipal, você se licencia, que eu acho isso um absurdo. Inclusive, conversei com a deputada Fernanda Pessoa, nossa deputada federal, para ter essa discussão, porque hoje, cada vez mais, a população ela não quer um político de profissão, aquele assunto que você colocou no começo. Sim. Tá? Acho que o político ele pode dar sua contribuição, mas ele precisa ter a sua profissão. Como eu sempre costumo dizer, sou advogado, estou vereador, né? Estou secretário porque é passageiro, né? Mas sou advogado porque serei até Deus me levar. Exatamente, porque geralmente a regra, e aí a gente há de concordar, na OAB é você sair lá das listas quando você assume um concurso na magistratura, no tribunal. É outra história, mas né? é porque a lei federal, ela diz, né, é incompatível com a advocacia e tudo. Mas eu acho que isso precisa levar à discussão. Eu quero levar essa discussão para o Conselho Federal, porque eu acho que, por exemplo, eu estar secretário no município de Maracanaú e ser impedido de advogar no município de Maracanaú, tudo bem. Mas qual é conflito, a interferência por estar secretário, a nossa advocacia em Brasília, em Recife, em outro estado, em Fortaleza ou em outro município? E acaba sendo uma espécie de penalização, porque em algumas situações, quando você deixar de ser secretário, você vai começar do zero na profissão. Quer dizer, que fica meio injusto, né? E às vezes você pega, e hoje você pode ser juiz eleitoral, né, lá do TRE, né, desembargador eleitoral, como a gente costuma falar, e pode advogar. E o secretário municipal não pode? É verdade. Voltando, na verdade, sequenciando aqui o nosso papo político, secretário, a gente falava no segundo bloco sobre a representação política de Maracanaú. Na Assembleia você tem 2 deputados, né, da terra, né, o Firmo Camussa, ex-prefeito, o deputado Julinho, inclusive filho de um prefeito, de um ex-prefeito, né, que hoje é vereador, né? Tem também o deputado Lucinildo Frota. Exatamente. Foi meu colega vereador, foi reeleito, participou da reeleição em 2020 e se afastou agora, eleito deputado. O Lucinildo é ex-vereador de Maracanaú. Isso. E aí, além desses 3, temos também a deputada federal Fernanda Pessoa. Então, Maracanaú não tem do que reclamar. Isso é convertido em apoio de verbas, de emendas parlamentares, quando o município vai atrás, faz as suas demandas, ou secretário? Bem, ultimamente, assim, a gente falta até palavra, né, quando a gente vai colocar, porque eu, quando vereador, então na gestão do prefeito Firmo Camussa, eu quantas vezes não subi à tribuna clamando por um melhor apoio do governo do estado, então governador Camilo Santana, às políticas públicas da nossa cidade. Eu levantava, por exemplo, nós temos o nosso hospital municipal, onde nós não atendemos tão somente os maracanauenses, nós atendemos uma micro-região de 600 mil pessoas, tá? Se você pega o Hospital da Mulher, hoje de 50% das pessoas que procuram para ter o seu filho para o parto, são pessoas que são de outros municípios, né? Então são muitas pessoas fora do município de Maracanaú que buscam os equipamentos de saúde lá dentro da nossa cidade. E o Estado, ele tinha, na época, ele pagava 230 mil reais, que eu fazia um cálculo, dizia, eu dava R$1 para cada maracanauense, e ao mesmo tempo, depois quando dividia por 600 mil pessoas, dava alguns centavos. Então, sempre chamando a atenção para esse melhor apoio do governo do Estado. Ultimamente, já, né, quando o governador Elmano assumiu, teve um diálogo muito forte com o prefeito Roberto Pessoa, numa aproximação institucional, que eu até presenciei, e aí o prefeito Roberto Pessoa disse assim, governador, o governo do estado tem uma dívida grande com a nossa cidade, então a gente ainda está aí nesse diálogo para ter melhores investimentos. Se você pegar, por exemplo, você tinha um grande investimento de areninhas, né? Sim. No Maracanaú foram colocadas 2 areninhas no município do Porto de Maracanaú, que foi feito do estado. Uma já no limite do Siqueira, não, bem menos assim, mas acredito que dentro das estratégias, né, do planejamento, e essa conversação, esse diálogo, né, com o secretário Catanho, com o governador Elmano, de investimentos, é importante essa parceria do estado com o município de Maracanaú. Né? Por exemplo, o programa Sinalize, que atende vários municípios, eu acho que desde 2019 a gente não tem esse atendimento.
Tá? Ou seja, a pauta de reivindicação é longa, né? É longa, a pauta de reivindicação é longa, mas o prefeito Roberto Pessoa, muitas vezes as pessoas... Houve uma aproximação política, uma aproximação política institucional, onde o prefeito deixou muito claro, né, a importância. Por exemplo, recentemente eu encontrei com o secretário Ney, de Infraestrutura, e o Estado, há tempos atrás, que muitas vezes foram debatidos aí, aqueles... eu posso assim chamar de tatuzão, né? Aquele equipamento que eu quero evitar o nome de chamar, aquele equipamento que faz, né, os túneis do metrô. Isso. E uma política que eu chamei a atenção, um assunto importante para a nossa cidade, porque o Maracanã ele foi dividido pelo Metrofor, tá certo? Então, o acesso, por exemplo, você pega o conjunto industrial ao Alto Alegre 2, não tem dificuldade de acesso. Então, muitas vezes a população quebra o muro para poder colocar. Então, a gente tem investimento de passarela, eu estava apresentando nele, eu digo, rapaz, se esse tatuzão, esse equipamento, tá, for para o nosso município e a gente fizer alguns acessos importantes, desde o anel viário, tá, porque eu pego a rua Senador Pompeu, certo? A rua Senador Pompeu, que ela é a maior rua acho que é a maior rua do Brasil, eu já ouvi falar, né? A rua Senador, que começa lá na Beira-Mar e vai até Pacatuba. Isso. Então, se a gente pega ali na Senador Pompeu e faz um túnel, um acesso do anel viário, você faz todo um desenvolvimento ali da Grande Pajuçara, inclusive na área de Pacatuba. E fica melhor a segurança. Minha Nossa Senhora. Então, fui mostrando isso para o secretário Ney e ele também está muito atento para que a gente possa levar essa política pública, né, para falar esses investimentos ao nosso município. Então, nós estamos muito entusiasmados. Legal. Secretário, vamos agora para a reta final do programa, portanto, vamos... Já vai acabar? Tratar da sucessão municipal lá no município do senhor. O prefeito está de volta à prefeitura, mas no primeiro mandato, portanto, com direito à reeleição. O Roberto Pessoa é pré-candidato à reeleição? É pré-candidato à reeleição. Por que, secretário? Porque o Roberto é um jovem, como a gente estava falando, ele é um jovem há mais tempo, de 80 anos, com muita experiência. Jovem mais vivido, né? Mais vivido, com muita experiência e vontade de acontecer no município. Então, muita coisa foi planejada para um desenvolvimento e o Roberto se coloca à disposição, porque o Roberto o Roberto tem a vocação política. Então, para ele, a idade não tem limite, tá certo? Assim, como ele sempre coloca, se Deus permitir a saúde, a vontade, que é o que ele tem, porque são poucos, viu, Arivaldo? Poucos conseguem acompanhar o ritmo que ele emprega. Ele vai entregar ali, por exemplo, semana passada nós fomos entregar 10 ruas de pavimentação e estrutura na Grande Pajuçara. Ele faz questão de andar as 10 ruas, andando, falando com as pessoas, conversando. Esse é o Roberto Pessoa. Sai de lá, já vai para outro evento, pega aqui, vai para o Cariri, volta, já vai. Então, é um dinamismo que são poucos que tem. Então, eu acredito na reeleição do prefeito Roberto Pessoa e que ele vai transformar cada vez mais o nosso município. Isso em função do ajuste partidário, das conversas, das coligações, ou ainda não está sendo costurado, desenhado como que o prefeito vai liderar esse grupo? Porque há outras forças políticas atuando no município, né? Pelo menos aí não faz parte. Mais 2 pré-candidaturas. Mas faz parte da democracia, é importante que tenha. Porque você tem que ter a tese, a antitese, para formar a dialética, né? Eu acho que para a gente convergir, é importante a democracia, não existe a questão toda. Então faz parte. Então, mas eu acredito, as pessoas, não existe unanimidade, mas a sua vasta e grande maioria, ela tem um grande reconhecimento ao prefeito Roberto Pessoa e eu acredito muito na sua reeleição. Um dos pré-candidatos, inclusive esteve aqui no programa Política, sinalizou muito claramente que a pauta da renovação política no município vai ser colocada em debate, né? O prefeito vai concluir agora, juntando aí todas as fases, 2 décadas, né, que o grupo está no poder. Isso sinaliza algum temor político para o ano que vem, secretário? O prefeito Roberto Pessoa, ele se renova todo dia. Então, quem tem contato com ele, quem está no dia a dia com ele, é uma pessoa que se renova, que escuta e abraça aquelas ideias. Então, se nós tivéssemos 1000 Roberto Pessoas administrando cidades em todo o Brasil, eu acho que o nosso país era outro desenvolvimento. Então, as pessoas precisam reconhecer isso. Então, um pré-candidato que teve aqui, embora bem mais jovem, eu acredito que ele precisa se renovar muito para poder ainda buscar gerir um município com a envergadura como tem.
Eu coloco, por exemplo, teve várias oportunidades como deputado, o que é pré-candidato, como deputado estadual, de trazer grandes avanços para o município e a gente sempre cobrando na Câmara Municipal e nunca tem. Então, eu acho que a população, a cidadania, o avanço de pesquisa, as pessoas estão mais cientes. A educação ela tem avançado mais e eu acredito na boa escolha das pessoas. Entendi. O senhor está dizendo que a gestão Roberto Pessoa, ela passa no crivo do eleitorado no ano que vem? Eu acredito, porque a gente diz, a voz da rua é a voz, né, que a gente escuta. Então, é certo que a gente escuta crítica, sim, é certo que a gente tem muito desafio, ninguém coloca isso de lado. Você tem, por exemplo, você tem um grande desafio que eu acredito que até janeiro a gente está entregando, que é a tão sonhada reforma do hospital, que já vem antes da gestão do prefeito Roberto Pessoa. A propósito de gestão... Porque aí não é nem ineficiência do gestor, não. É porque você fazer uma reforma, Arivaldo, tá certo? De um equipamento que esteja em pleno funcionamento é muito difícil. Imagina você na sua casa, quando vai fazer uma reforma, aquele transtorno. Porque construir um novo equipamento é muito mais fácil do que você fazer uma reforma, ter aquele equipamento continuando salvando vida, que não pode parar. A propósito de gestão na saúde, o secretário, colega do senhor, capitão Wagner, como é que está lá em Maracanaú? É uma grande surpresa. Assim, eu imaginava que ele era competente, mas não tão competente como está se demonstrando. Aumentando os índices, fazendo as melhorias na nossa saúde. É certo que a saúde, tá certo? Você pode fazer, refazer, continuar, fazer cada vez mais, mas sempre vai ter aquela demanda e sempre vai faltar, mas isso é normal, isso é natural do desenvolvimento. Mas a gente que vem acompanhando, que acompanha a saúde desde alguns anos e vê os avanços que a saúde de Maracanaú, colocando o programa que era uma proposta do prefeito Roberto Pessoa, do medicamento em casa das pessoas que não têm mobilidade adequada para poder buscar no posto de saúde, aumentando os índices dos exames, fazendo a fila zero. Então, ele vem se demonstrando um grande gestor na área da saúde. E quando ele assumiu aquela pasta, eu confesso a você que eu digo, capitão, você é uma pessoa muito corajosa, porque a saúde não é fácil. Então, você, como um político, dentro desse desafio, então, tiro o meu chapéu e ele vem demonstrando assim foi uma grande surpresa de gestão. Eu já sabia que ele era competente, mas não tão competente como eu vi, estou presenciando o dia a dia do capitão Wagner. Então, aquela aposta que ele fez de assumir a gestão pública, até por questão de perfil de gestor, de currículo, foi uma aposta acertada da parte dele, né? Foi. Ela foi corajosa, mas foi acertada porque ele vem trazendo alguns avanços muito importantes da questão do autismo. Nós vamos ter o centro de referência do autismo, o IPRED instalando um novo equipamento com salas sensoriais. São grandes avanços, né? Porque muitas vezes as pessoas só colocam, só enxergam quando está lá, precisa. Então a gente tem muito depoimento das pessoas, tudo. Reforma dos postos de saúde, nós já, nessa parceria junto com a CEINFRA e Saúde, já vamos com mais de 18 postos reformados, adequados aí, né, para o usuário e para os nossos colaboradores. Esses são os avanços que são importantes na nossa cidade. Legal, secretário de Comunicação, Rafael Pessoa. A gente gostaria de agradecer nas suas despedidas, querendo rapidamente colocar algum ponto que a gente não abordou, por gentileza, fique à vontade e querendo, reforça aí as redes sociais. Eu acho que a gente falar de política pública, se a gente passasse aqui uma semana conversando, ainda era pouco, né? Mas acho que é importante aí, um ponto que eu quero colocar. Acredite na política, acredite na nossa democracia. E hoje as redes sociais, a internet, ela possibilita que você possa ter acesso às informações e ter como fazer com que você possa escolher o seu melhor representante. Então, eu peço aí, deixa esse recado para que nós possamos, né, Arivaldo, assim, juntos aí, todas as instituições, a gente poder fortalecer a democracia. Legal, secretário. Muito obrigado mais uma vez. Boa sorte na caminhada. Parabéns pelo trabalho. A gente que parabeniza e se coloca sempre à disposição. Fiquei muito satisfeito, alegre por esse bate-papo. Apareça outras vezes, tá bom? Obrigado. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política.
A todos, o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.